Tornar-se cristão é algo mais que unir-se a uma igreja cristã. É muito mais do que simplesmente frequentar a igreja e receber o batismo em água. Ensina-nos a Bíblia que tornar-se cristão significa somente receber a vida eterna. Muitas pessoas têm um conceito errado a respeito do significado da vida eterna. Imaginam que vida eterna significa que vão viver por toda a eternidade no céu. Na verdade, a alma não morre, pelo que até o pecador viverá por toda a eternidade no inferno. Portanto, veja bem, aceitar a Jesus Cristo não significa apenas viver na eternidade. A palavra grega para a vida eterna é zoeionion, que significa o tipo de vida de Deus. Você e eu temos a vida humana, que foi amaldiçoada por Deus com a pena de morte. Mas quando fomos a Cristo, nossos pecados foram perdoados, fomos purificados e o Espírito Santo veio morar em nós, trazendo às nossas almas a vida de Deus. Jesus Cristo é a vida de Deus. Quando ele vem à sua alma, você passa a ter a vida eterna, a vida de Deus. Muitos pensam que os verdadeiros cristãos não são diferentes dos pecadores, mas há uma tremenda diferença. Os crentes são tão diferentes dos incrédulos, como o céu é diferente da terra, porque os verdadeiros cristãos têm a vida de Deus em seu coração. Se você tiver a vida de Deus em você, irá para o céu e viverá ao lado de Deus, pois a vida de Deus estará vivendo em você a partir de agora mesmo, a partir do momento em que você aceitar a seu Filho como seu Salvador. Disse Jesus Cristo que se alguém tem a vida de Deus em si, 5 sinais se seguirão em sua vida. Antes de subir aos céus, deixando a terra, o Senhor fez uma tremenda promessa aos seus seguidores. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Disse também Jesus que os céus e a terra haviam de passar, mas suas palavras permaneceriam. A palavra de Cristo deve permanecer, e ele a confirma com sinais que a acompanham. Leio na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu ministério nunca mudou. Ele está conosco hoje e devemos ver estes 5 sinais acompanhando nosso ministério. Somente a incredulidade dos cristãos os impedem de fazer esses sinais. Mas se cremos, todos esses sinais nos acompanharão. O primeiro sinal é que expulsaremos os demônios pelo nome de Jesus. Em nossos dias, as pessoas nos perguntam: onde estão os demônios? Diz-nos a Bíblia que no começo de nossa história, o diabo se aproximou-se de Adão e Eva e os enganou. Enquanto Jesus esteve neste mundo, foi tentado por Satanás. Depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, quando ele se dirigiu à sinagoga para pregar, e por onde quer que ele fosse, Satanás o desafiava. E por onde quer que Cristo fosse, ele expulsava demônios. Em certa ocasião, ele disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Mais tarde, o diabo haveria de entrar no coração de Judas Iscariotes,
e nele plantar a ideia de trair a Cristo. As pessoas de mentalidade mundana não entendem as coisas espirituais, mas quando somos iluminados pela vida de Jesus, ficamos sabendo que existe um inimigo chamado diabo. Nesses últimos dias, a obra do diabo está aumentando, mas Cristo nos concedeu esta promessa, segundo a qual podemos expulsar demônios em seu nome. Diz a Bíblia que Cristo é a verdade e que sua palavra é a verdade. Os ímpios dizem que o diabo não existe, mas Cristo nos diz que existe um diabo e seus demônios para serem expulsos. As pessoas ímpias dizem que existe apenas a natureza humana, mas Jesus nos diz que o diabo causa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós, crentes, devemos desafiar os poderes de Satanás. Eu estava pregando em minha igreja certo dia e estava no auditório a esposa de um famoso médico. Ela estava paralisada de um lado e arrastava uma perna ao caminhar. Depois de ouvir o evangelho, ela passou a frequentar a igreja com regularidade. Em certa manhã, ouvi o som de uma gargalhada estranha que vinha da igreja. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando me dirigi ao local, vi aquela mulher rindo e zombando. Tão logo me dirigi a ela e coloquei minha mão em sua cabeça. Ela se pôs a amaldiçoar-me. Fiquei chocado, porque essa senhora era de educação refinada, formada em farmacologia, educada numa universidade de Tóquio. Eu não podia crer que ela estava proferindo aquelas palavras tão vis. Quando comecei a orar por ela, uma voz estranha começou a sair de sua boca. A voz me dizia que eles não iam sair dela. Então eu perguntei: quem é você? Os demônios começaram a falar. Temos vivido nela há mais de 10 anos. Muitas pessoas têm tentado expulsar-nos, mas não sairemos. E você não vai conseguir expulsar-nos. Foi quando constatei que aquela mulher estava possuída de demônios, pelo que no nome de Jesus insisti em expulsar esses demônios. Mas eles continuaram a desafiar-me e lutamos por mais de 8 horas. Em nome de Jesus Cristo, ordenei aos demônios que saíssem, mas eles continuaram a protestar, dizendo que de modo algum sairiam. Eu não havia tomado o desjejum pela manhã, nem havia almoçado, de modo que às 17 horas eu estava tão cansado que quase não conseguia falar, mas prossegui clamando: diabo, vá embora em nome de Jesus Cristo. A mulher também estava cansada, mas o diabo continuava dizendo: não, eu não vou sair. De minha parte, eu só não estava cansado, mas com muito medo, porque o marido dela era um famoso médico que trabalhava no Hospital da Cruz Vermelha em Seul. Não era cristão, e se me visse naquela situação, ele me processaria judicialmente. Em meu desespero, pus-me a clamar pelo nome de Jesus Cristo com maior fervor. O poder do Espírito Santo desceu sobre mim, e logo eu me vi cheio do Espírito, e me senti tão leve, como se eu estivesse esticado, bem na ponta dos dedos do pé. E novamente, com uma tremenda unção, ordenei ao diabo que saísse. De súbito, a mulher teve como uma convulsão e pôs-se a gritar. A seguir, desmaiou e ficou como morta. As pessoas ao meu redor começaram a dizer que ela estava morta. Mas quando eu a tomei pela mão e a levantei em nome de Jesus Cristo, ela se pôs de pé completamente curada de sua paralisia. Ela começou a pular e a louvar a Deus, e estando ocupada
Em demonstrar seu regozijo, o marido chegou. Ao ver a esposa curada, o homem se ajoelhou ali mesmo e entregou seu coração ao Senhor Jesus. Eu estive também dirigindo outra vez uma série de reuniões evangelísticas na Inglaterra. As reuniões eram feitas num teatro. As pessoas estavam endurecidas. Eu lhes pedia que gritassem aleluia, mas ninguém me atendia. Só faziam sentar-se e ficar olhando para mim, com cara de quem não estava gostando do meu sermão. De minha parte, continuei a pregar a palavra de Deus. No final do culto, quando pedi às pessoas doentes que viessem à frente para a oração, só uma garota veio. Era magérrima e sentia dores terríveis no estômago. Tão logo, ela chegou na frente, começou a chorar. Disse ela: "Pastor, não posso comer nada. Tenho terríveis úlceras estomacais e já visitei inúmeros médicos e não fiquei curada. O Senhor pode orar por mim?" Quando coloquei minhas mãos sobre ela, a menina pôs-se a gritar. Ordenei-lhe: "Em nome de Jesus Cristo, fique curada." Mas nesse instante, repentinamente, ela se pôs a xingar-me. "Você aí, coreano de uma figa, volte para casa. Eu não vou sair." Perguntei-lhe então: "Quem é você?" Respondeu-me a voz: "Eu sou o diabo, e eu vou destruir esta menina. Antes de sair, eu vou matá-la." As pessoas por todo o teatro ouviram essas palavras. A congregação sentiu-se eletrizada. Todos se levantaram. Ordenei então ao diabo: "Diabo, em nome do Senhor Jesus, sai dessa mocinha." Ela começou a gritar horrendamente e depois caiu prostrada. Ergui-a pela mão, em nome de Jesus, e ela, com o rosto radiante, disse: "Louvado seja Deus." Ele foi embora. Ela ficou completamente curada. As pessoas apressadamente vieram à frente para receber orações. A partir da noite seguinte, a multidão encheu o teatro. O poder de Deus se manifestou às pessoas que o buscavam. Demônios escondidos estão operando em nossa sociedade. Estamos todos preocupadíssimos com poluição atmosférica e da água, mas o nosso mundo está cheio de poluição espiritual. Nosso mundo está cheio de imundícia. Nossas ruas estão cobertas de material pornográfico. Você acha que isso é trabalho de Deus? Você acha que esse é o trabalho das pessoas decentes? Não, é claro que não. É o trabalho do diabo. Precisamos eliminar a poluição espiritual de nossas vidas. Nossos filhos estão sendo desorientados pelo diabo. Precisamos amarrar o diabo e expulsá-lo em nome do Senhor Jesus. Você tem a vida eterna dentro de você. A vida eterna é o tipo de vida que vem de Deus, a forma mais elevada de vida. O tipo mais baixo de vida é a do reino mineral. A seguir vem o reino vegetal, depois o reino animal, em seguida o reino da humanidade, depois a ordem angelical e, finalmente, Deus, a fonte de toda a vida. Satanás é um ser angelical e, consequentemente, Satanás é mais poderoso que os seres humanos. É por isso que Satanás controla a humanidade. Entretanto, quando aceitamos a Jesus Cristo, a vida de Deus entra em nós e nós nos tornamos superiores aos seres angelicais. É por isso que podemos expulsar demônios. Temos a vida de Deus em nós, o que torna nossa vida mais poderosa do que a vida de Satanás. A lei da natureza diz que quando o maior chuta o menor, este deve fugir imediatamente. Se você é cristão, mora em você a forma de vida superior. A nova vida em você é superior à vida de Satanás. Portanto, quando você ordena a Satanás
que saia em nome de Jesus Cristo. Ele não tem outra alternativa senão obedecer e sair. Você não é mais um ser fraco. Você não é mais um desamparado, pois recebeu o maior poder, o de Deus. A vida eterna habita em ti. E você pode expulsar demônios em nome de Jesus. Ordene ao poder do diabo que se retire de sua casa. Ore pelos seus filhos, para que o poder de Satanás não os controle. Ore para que o poder da influência de Satanás abandone a sociedade da qual você faz parte. Você tem o poder. Cristo nos deu uma tremenda promessa em Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nesta promessa, Cristo nos dá duas palavras maravilhosas. No grego, Cristo está dizendo, dou-vos exousia, que significa autoridade, a saber, autoridade sobre os poderes de Satanás. Autoridade é algo mais forte do que poder. Minha avó faleceu com 83 anos de idade. A velhinha não tinha muito poder, era muito fraquinha, sem forças, mas quanta autoridade tinha. Sendo jovem, eu tinha muito mais força do que minha avó, mas ela detinha a autoridade. Quando ela dizia, filho, vem cá, eu ia. Se ela dissesse, vai a tal lugar, eu ia. A autoridade é superior ao poder. Disse Cristo, dou-vos exousia, a autoridade, pelo que você consegue prevalecer sobre o dunamis, o poder de Satanás. Utilize a autoridade que Deus lhe concedeu agora mesmo. Quer você se sinta forte, quer se sinta fraco, quer você sinta a unção, quer não, quer você se sinta maravilhoso, quer não, você detém a autoridade para ordenar a Satanás que saia. Satanás tem algum poder, mas a autoridade divina que você recebeu é superior às forças satânicas. Um policial está de pé numa encruzilhada. Ao aproximar-se um caminhão enorme, potentíssimo, muito mais forte do que ele, o policial pode fazer parar o veículo com um simples aceno de mão. Basta ao policial fazer outro aceno de mão e o caminhão vai embora. O caminhão tem potência, mas o policial tem autoridade. Diz a Bíblia que Deus deu autoridade, de modo que, ainda que Satanás tenha poder e se aproxime de você, se você conhece a palavra de Deus, você pode dizer, sai, vai embora daqui. Satanás está destinado pela lei de Deus a obedecê-lo, porque você tem autoridade. Diz a palavra de Deus que você é o vencedor agora. A vida que está em você é mais poderosa que a do diabo. Por isso, não diga que você é mais fraco. Jamais diga que você não consegue expulsar demônios, mas diga que tem tanto poder como autoridade, visto que a Bíblia assim diz, em meu nome expulsareis demônios. Certa vez eu estava no sul da Coreia e fui encontrar-me com um pastor. Eu o vi implorando e clamando em seu escritório. Quando abri a porta, vi uma mulher possuída de demônio, sentada no assoalho, enquanto o pastor implorava, dizendo, por favor, saia, por favor, saia. O diabo estava rindo dele. Disse eu ao pastor, se você apenas fizer cócegas no diabo, ele não vai sair. Devemos tratar o diabo como diabo. Você tem autoridade. Por isso, eu ordenei ao diabo, eu venho a você em nome de Jesus Cristo. Replicou-me o diabo, eu sei que você não tem poder nenhum. Ao que eu lhe retruquei, sim, eu sei que nenhum poder tenho, mas eu tenho autoridade. No nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia. Imediatamente o diabo saiu.
e a mulher se sentiu aliviada. Você tem a vitória. Não tenha medo de Satanás. Nós podemos expulsar o diabo. Este é o primeiro sinal dos que se seguiriam como promessa feita a você. Em segundo lugar, disse Jesus que em seu nome os crentes falariam em novas línguas. Diz a Bíblia que quando os primitivos cristãos receberam o batismo no Espírito Santo, eles falaram em línguas. Quando o pecador se converte, o Espírito Santo vem habitar nele. Mas quando essa pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, o Espírito toma conta dele e flui através dele. O Espírito Santo assume o controle de sua língua e ele começa a falar numa língua nova, muito bonita. Eu próprio oro muito em línguas, mas a Bíblia nos ensina mais do que o uso de línguas desconhecidas, visto que quando nós nos tornamos cristãos, recebemos uma nova língua, isto é, uma nova linguagem. Quando estávamos no mundo, falávamos a linguagem mundana, mas quando nós nos tornamos cristãos, passamos a falar de novas coisas. Começamos a falar a nova língua da Bíblia. Trata-se de uma língua celestial vitoriosa. Tiago nos diz em sua carta, inserida na Bíblia, que a língua é um órgão pequeno, mas capaz de controlar todo o corpo. Diz ele que podemos controlar um cavalo com um freio enfiado em sua boca, em que o piloto dirige um enorme navio numa tempestade mediante um leme. Até mesmo uma pequena fagulha pode incendiar uma cidade inteira. A língua também, embora seja pequenina, é tão poderosa que consegue controlar todo o corpo. Dizem os neurocirurgiões que o centro da fala de nosso cérebro controla o cérebro todo. Assim que é o que você fala, controla seu corpo todo. Se você fala negativamente, tais coisas negativas controlam o seu corpo inteiro. Se você falar doenças o tempo todo, as doenças controlarão seu corpo. Se você falar de pobreza, a pobreza vai controlar todo o seu corpo. Aquilo que você fala é o que finalmente vai dar forma à sua vida e determinar seu destino. Pelo que você vai ter que vigiar sua língua. Você não deve jamais entregar sua língua a Satanás e falar negativamente. Não fale de doenças, de pobrezas ou de fracassos, nem daquelas coisas negativas que passam a controlar seu corpo e, portanto, seu futuro. O famoso fundador da missão do Congo tinha câncer no fígado e o médico lhe disse que ele não poderia viver por muito tempo. Por isso, ele saiu do Congo e voltou para a Inglaterra. Um dia, estando deitado num divã, tomando sol e lendo a Bíblia, seus olhos caíram em 1 Pedro 2,24 e ele leu: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Uma nova revelação veio ao seu coração. O médico disse que eu sou um moribundo. A Bíblia diz que pelas suas feridas eu fui curado. Devo acreditar no médico ou devo acreditar na palavra de Deus? É claro que eu devo acreditar na palavra de Deus. A partir deste momento, ele determinou a falar da forma como a Bíblia fala. E pela fé, ele declarou o seguinte: pelas suas feridas eu fui sarado. A palavra de Deus começou a controlar seu corpo. E esse missionário ficou completamente curado do câncer no fígado. Uma moça estava morrendo de tuberculose. O médico do sanatário chamou a mãe dela e pediu-lhe que levasse a filha para casa, para ela morrer ao lado da família. Por isso, seus pais foram ao hospital e levaram a filha embora. Ela estava prestes a morrer. Conduziram-na para o apartamento onde moravam. Certo dia, sua mãe estava passando roupa, e a filha leu na Bíblia
a passagem que diz: pelas suas feridas fostes sarados. Ela gritou: mãe, vem cá, olhe esta passagem. Diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarada. Se eu fui sarada, por que devo ficar deitada aqui? Traga minhas roupas e meus sapatos. Sua mãe replicou: oh, não, você não deve levantar-se, porque o médico nos advertiu muito bem que você deve ficar deitada. Replicou a jovem: mãe, será que Deus disse uma mentira? Você sempre me ensinou a crer na palavra de Deus. E a palavra diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarada. Não devo crer nessa palavra? A mãe trouxe as roupas pedidas e a filha as vestiu. A moça levantou-se e, embora gaguejasse um pouco, declarou: eu fui curada pelas feridas de Cristo. Sua língua começou a controlar-lhe o corpo todo. Ela se dirigiu à cozinha, cozinhou alguns alimentos e pôs-se a comer. Depois foi à sala para louvar a Deus. À medida que confessava que estava curada pelas feridas de Cristo, foi ficando cada vez mais forte, de modo que, dentro de uma semana, sentia-se muito bem. Ela foi ao hospital e, depois de passar por um exame médico completo, foi declarada curada. A palavra de Deus deve permanecer para sempre. O que você falar, vai obter. A Bíblia nos manda falar à montanha e ordenar-lhe que seja lançado ao mar, e isso acontecerá. A Bíblia contém 32.500 promessas. Pronuncie as promessas de Deus e você vai obter o que a palavra de Deus promete a você. Muitas pessoas estão pronunciando as palavras erradas. Estão continuamente falando de modo negativo. Falam de seus fracassos, falam de suas fraquezas, falam de sua infelicidade. Depois se queixam e ficam imaginando as razões porque são um fracasso e porque não há paz em suas casas. Ficam imaginando porque há tantas fraquezas em seu corpo. A razão é que controlam seu corpo com a conversa errada. Fale uma língua nova, fale a língua da Bíblia. Fale de redenção, de vida eterna. Fale que você foi sarado pelas feridas do Senhor Jesus Cristo. Diga que Deus é sua força e você verá boas coisas acontecerem a você. Sim, aprenda a falar uma nova língua. Aos 18 anos de idade, eu estava morrendo de tuberculose. Eu era um fracasso em casa e não tinha dinheiro e ia muito mal nos meus estudos. Não havia esperança para mim neste mundo. Foi quando eu me tornei cristão e resolvi que falaria a linguagem da Bíblia. Falei de cura, confessei o sucesso e pronunciei palavras de abundância. Não permiti que minha língua falasse coisas negativas. Neste momento estou pastoreando uma congregação de 600.000 membros e Deus nos deu capacidade de construir uma igreja que custa cerca de 5 milhões de dólares. Também estamos enviando missionários pelo mundo todo. Quando mudei minha maneira de falar, minhas circunstâncias mudaram também. Um dia li um jornal médico coreano, um artigo muito interessante, escrito pelo diretor-geral da Associação Médica. Disse ele que muitos coreanos estavam morrendo do que ele denominava morte habitual. Disse que muitas pessoas acham que vão morrer com 50 e poucos anos, porque seus pais haviam morrido nessa idade. Por isso, ao entrar nos 50 e poucos anos, já começaram a ter tonturas e pensam que vão morrer logo. E muitas pessoas morreram nessa faixa de idade, ainda que não haja causa médica para a morte. Disse o médico que a pessoa não deve antecipar a mesma experiência de seu pai, porque esse raciocínio tem produzido muitas mortes prematuras. Eis aí, até um médico incrédulo confessa que a língua controla nosso futuro. Você pode ser vitorioso, você pode ser curado. Sim, você pode viver uma vida feliz. Comece agora mesmo a falar a palavra de Deus e mantenha o tipo correto de conversa.
Põe as palavras certas em sua boca. Fale uma nova língua. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que os crentes pegarão em serpentes. Isso não significa que devemos andar por aí pegando em cobras. Só um louco faria isso. Serpente aqui significa Satanás. A serpente chamada Satanás chegou a Adão e Eva no jardim do Éden e seduziu-os, fazendo-os voltar-se contra Deus. Nós, seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. Mediante nossos 5 sentidos, pertencentes ao nosso corpo físico, nós nos comunicamos com o mundo. Portanto, nosso corpo é mundano. Nossa alma é nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira personalidade. Mediante o conhecimento e as emoções, nossa alma pode tomar decisões e exercer sua vontade. Portanto, nossa alma é apenas autoconsciente. Somente mediante nosso espírito podemos comunicar-se com Deus. Através do nosso espírito conhecemos Deus e o adoramos. Essa serpente, Satanás, vem a nós, nos tenta e nos induz a viver uma vida mundana, isto é, centralizada no mundo. Quando vivemos esse tipo de vida, Satanás exerce domínio sobre nós. Mas quando vivemos uma vida centralizada em Deus, temos domínio sobre Satanás. Temos o poder de apanhar e amarrar a serpente. Podemos expulsar demônios. Quando você decide viver uma vida centralizada em Cristo, você se torna uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Afirma a Bíblia que os filhos de Deus vão pegar Satanás. É fácil detectar a obra maligna. Toda e qualquer palavra que sai do ego carnal vem de Satanás. Mas toda e qualquer palavra que induz você a viver uma vida centralizada em Cristo é proveniente do Espírito Santo. Agora você pode pegar em serpentes. Você consegue discernir a obra do maligno e expulsá-lo. Em quarto lugar, a Bíblia diz que se os crentes beberem alguma coisa venenosa, mortífera, não lhes fará mal algum. Certo dia, eu fui a uma cidadezinha para um culto. Veio a mim uma garotinha de 7 anos de idade. A boca da menina estava toda queimada. Era uma órfã que havia perdido seus pais quando fugiam da Coreia do Norte como refugiados. A menina estava trabalhando na casa de uma senhora muito rica e muito perversa. À noite, a menina não podia sequer ir à cozinha para beber um copo de água. Em certa noite, a menina sentiu uma sede muito grande. Ela rastejou até a cozinha e pôs-se a tatear no escuro à procura de água, sem perceber que aquela vasilha continha veneno contra ratos. Ela bebeu um gole. Embora a pobrezinha tenha começado a vomitar sangue, a patroa não a levou a um pronto-socorro médico, deixou-a de lado para que morresse. Mas essa menina era cristã e começou a clamar por Jesus Cristo, pois o Senhor a tocou. Depois de contar-me sua história, a menina abriu a boca. Viu que, embora seus lábios estivessem queimados, nenhum dano havia sido feito em sua garganta. Seu esôfago estava perfeito. A palavra de Cristo havia sido posto à prova. A menina havia bebido do veneno violento e não tinha sido prejudicada. Hoje bebemos veneno de todo tipo. O ar é poluído, a água é poluída. Pior do que isso, sofremos de poluição espiritual. Quando ouvimos rádio ou vemos TV, esse veneno penetra em nossa mente. Mais pessoas sentem-se deprimidas hoje do que em toda a história humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, apenas 300 mil americanos morreram na frente de combate, mas muito mais de 1 milhão de pessoas morreram na nação americana por causa do veneno trazido pelos ataques do coração e preocupações. Mais pessoas morreram hoje, no mundo inteiro, por causa do medo e das preocupações do que por outras coisas. Diz a Bíblia que no nome de Jesus Cristo
nós podemos livrar-nos deste poder venenoso. Quando você se ajoelha e ora em nome de Jesus Cristo, o espírito de medo o abandona. Você se livra desse veneno espiritual e passa a ter paz e alegria pelo nome de Jesus. Às vezes, quando chego em casa depois de um dia duro no escritório da igreja, sinto-me muito estranho. Minha esposa parece irritada, meus filhos parecem agitados demais e eu fico aborrecido. Parece-me que estou disposto a ter uma briga com minha mulher e que meu lar todo está envenenado. Quando eu era um cristão inexperiente, minha esposa e eu costumávamos ter discussões monumentais que duravam dias. Agora eu sei que existe um meio melhor. Eu entendo que o envenenamento provém da sociedade, pelo que eu ajoelho imediatamente e expulso o mau espírito que veio para destruir meu lar. Reivindico a vitória em nome de Jesus Cristo e logo sinto o seu imenso poder de cura fluindo por toda a casa. Então, quando olho para minha mulher, ela está sorrindo e eu começo a sorrir também. Apertamo-nos as mãos e nosso lar se torna cheio de paz. De tempos em tempos, você precisa de cura em seu lar. E Deus prometeu que você não sofrerá os efeitos do envenenamento. Basta que você invoque o nome de Jesus Cristo e reivindique a vitória, para que seu lar seja curado. Finalmente, a Bíblia diz que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando eu era menino, de vez em quando tinha umas brigas com os meus amigos. Nós nos esmurrávamos à vontade. E de vez em quando eu voltava para casa chorando. Minha mãe me dava uma boa surra, mas a seguir eu recebia o toque curativo do amor de minha mãe. Como é bom quando estamos desanimados e um bom amigo chega e toma nossa mão e nos dá umas palmadinhas nas costas. Jesus vem a nós e quando ele nos toca, não há outra alternativa senão receber a cura. Jesus não tem um corpo físico, mas ele quer usar seus braços, sua boca e suas mãos. Quando você impõe suas mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo flui através de suas mãos e a cura se estabelece. Diz a Bíblia que quando você coloca suas mãos nos enfermos, eles serão curados. É a palavra de Deus que o diz. Depois de um ano após nosso casamento, descobri que minha esposa estava terrivelmente doente, com tuberculose. Ela já estava grávida. O médico pediu-me para praticar um aborto, mas isto era contra minhas convicções. Todos os dias eu impunha minhas mãos no corpo de minha mulher e sentia o poder do Espírito Santo fluindo através de todo o seu corpo, enquanto eu reivindicava a vitória. Após alguns meses, ela ficou completamente curada. Mas depois que nosso primeiro filho nasceu, ele começou a ter terríveis acessos de tosses e o médico não conseguia curá-lo. Todas as noites ele tossia quase ao ponto de asfixiar-se e o médico estava bastante preocupado. Então, em nome de Jesus Cristo, coloquei minhas mãos sobre ele e senti o poder de cura cobrir meu filho. Vez após vez, quando eu impunha as mãos sobre meu filho, eu sentia a vida de Cristo passar para ele. E logo, para espanto dos médicos, o menino ficou completamente bom. A vida de Deus habita em você. O Espírito Santo mora em você. E quando você invoca o nome de Jesus Cristo, em amor e fé, e toma a mão dele, seu poder flui mediante suas mãos e os enfermos são curados. Que o poder de Deus inunde sua vida, à semelhança de um rio caudaloso. Esse é o outro privilégio da pessoa ser crente. A Bíblia diz que esses 5 sinais o acompanharão se você crer. Levante-se e tome posse da vitória.
Use esses sinais para o benefício de seus vizinhos, para trazer libertação aos oprimidos, para a glória de Deus. Dê nova esperança e uma nova língua aos que estão desencorajados. Tenha discernimento na presença do diabo e expulse-o. Estes são privilégios seus como cristão, em nome de Jesus. Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim a palavra do Senhor: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A primeira reunião da Igreja do Evangelho Pleno de Ioido foi a de um grupo familiar composto por 5 membros. Eu, o líder da célula, a pastora Choi, a auxiliar, que mais tarde se tornaria minha sogra, e os 3 filhos da pastora, a irmã Sung Hai, que mais tarde se tornaria minha esposa, e 2 homens, Sung So e Sung Wang. Além disso, o começo da igreja foi muito modesto. Mais tarde, conseguimos adquirir uma tenda para usá-la como templo. No entanto, todas as circunstâncias davam a entender que o êxito era algo distante para nós. O grande e o único sonho que as pessoas tinham era sobreviver. E nossa igreja, que tinha somente uma tenda, que nesse momento estava estabelecida ao lado de um cemitério, não parecia nada atrativa. As circunstâncias pareciam afirmar que o fracasso era nosso destino. A única luz de esperança que eu tinha era o poder e a consolação do Espírito Santo. Numa situação tão caótica como essa, Deus começou a operar na célula. E começamos a experimentar um crescimento ao ver que os milagres de cura e de expulsão de demônios acontecia em nossa igreja. As pessoas que até o momento se mostravam críticas passaram a se aproximar de nós. Começaram a correr rumores de que o poder de Deus se manifestava com muita força em nossa igreja, o que motivou muita gente a vir de distâncias consideráveis. A igreja cresceu a tal ponto que o número de membros chegou a superar o da população do bairro a qual pertencíamos. Antes de iniciarmos a igreja, na tenda ao lado do cemitério, já havíamos lançado raízes na região em forma de células. Eu estava prestes a concluir o seminário teológico. Minha intercessora, a pastora Choi, tinha o sonho de construir um orfanato. Dias antes, encontrou-se com a mulher que, anos antes, permitira que morasse em sua própria casa, quando ainda não havia acabado a guerra contra os comunistas. As duas mantiveram uma relação muito forte durante 3 anos, de tal forma que compartilhavam o pouco alimento que estava reservado para suas famílias. O marido daquela irmã desejava doar-lhe por gratidão um terreno de cerca de 3.200 metros quadrados para pagar aquela dívida. O sonho de construir um orfanato estava prestes a ser concretizado. Contudo, o fato de entregar os papéis de propriedade ao suposto responsável da construção acabou se revelando um erro, pois nunca voltou a aparecer. A propriedade foi entregue nas mãos de outra pessoa. No entanto, foi nessa ocasião que a irmã Choi recebeu a revelação do Espírito Santo, que dizia: não são órfãos somente aqueles que ficaram sem seus pais carnais, mas também aqueles que não conheceram o Pai Celestial. Enquanto isso,
eu vivia na casa do missionário R.A. Johnston. Trabalhava como tradutor de missionários. E meu único objetivo era seguir carreira dentro da teologia nos Estados Unidos. Quando recebi a notícia de que a irmã Choi abrira um orfanato, decidi ir vê-la. Meu único motivo era cumprimentá-la e orar por ela por alguns minutos. Quando cheguei ao orfanato, a única coisa que vi foi a imagem de uma mulher que estava tirando piolhos de um monte de crianças. Mamãe, como tem passado? Ouvi dizer que abrira um orfanato, mas vejo que luta com piolhos. Seja bem-vindo. E você, como está? Terminou com os preparativos para ir para o exterior? Sim, claro. Vou receber meu título de doutor nos Estados Unidos e espero que a senhora me acompanhe em oração. Creio que você vai conseguir. Você é muito talentoso. Claramente, vem à minha memória quando saíamos juntos para pregar nas estações de trem de Seul e na Praça Pagoda. Você se lembra disso? Claro, lembro que não nos deixaram subir no metrô por causa do tambor. E no fim, não tivemos outro jeito senão ir caminhando e tocando um tambor desde Soedaimon até a Praça Pagoda. Sim, é verdade. Que coragem nós tínhamos! Não nos sentíamos envergonhados por nada. As pessoas tentavam esconder suas lágrimas quando nos ouviam cantar louvores. Mas as pessoas gostavam mais de sua mensagem. Elas se deleitavam realmente com suas mensagens. A propósito, o tempo das chuvas está chegando. Creio que seria melhor construir imediatamente uma casa e começar ali mesmo uma igreja. Estou certo de que Deus estará com a senhora. Aqui terminamos a conversa e eu me encontrava ajudando na construção da casa junto com um pastor amigo e um carpinteiro. O único problema é que não tínhamos um só tijolo. Surpreendentemente, uma vizinha nos ofereceu que usássemos todo o material necessário para a construção da igreja, pois uma fábrica de tijolos lhe devia dinheiro. Era evidente de que a mão de Deus se movia a nosso favor. A madeira que fazia falta para a construção, nós a compramos fiado. Dessa forma, começamos a construir o que em pouco tempo seria nosso templo. Era minha responsabilidade planejar a construção, colocar os tijolos um em cima do outro, enfim, todo o trabalho de alvenaria. Um missionário nos deu uma mão com a questão da eletricidade. Tudo ia bem. O único problema era que não tínhamos dinheiro para pagar o material e a mão de obra. Certo dia, recebemos a visita do administrador de finanças da empresa em que a irmã Choi certa vez trabalhava. O motivo da visita era um salário que eles deviam à minha futura sogra. Esse foi o segundo milagre. Eu me perguntava, como pode ser que as pessoas venham nos trazer dinheiro? Poderíamos ter sido totalmente ignorados. Indubitavelmente, Deus havia depositado dinheiro para a construção de sua igreja. Aleluia! Obrigado, Deus! Todos estávamos impressionados pela direção sobrenatural de Deus e chegamos a pensar que Deus tinha um propósito especial para a nossa vida. O total desses milagres tornou-nos possível pagar, nesse mesmo dia, todo o custo do material e a mão de obra. Eu mesmo desenhei a casa em 3 cômodos e uma cozinha. As portas que dividiam os cômodos eram corrediças. Isso era para aproveitar o pouco espaço que tínhamos, a fim de usá-lo como templo. Esse foi o nosso local de culto, em forma de células,
até o momento em que nos mudamos para a tenda. Em 18 de maio de 1958, começamos a primeira reunião, e a pastora Choi havia colocado várias caixas de maçãs cobertas com uma tela para usá-las como púlpito. Lembro de que foi uma quarta-feira. Antes de inaugurar o templo, a pastora Choi começou a percorrer toda a região para anunciar as boas novas. Enquanto ajudava a cultivar pimentas e arrancar ervas daninhas, e já conseguira a confirmação de 5 pessoas de que estariam no culto daquela noite. Quando morava na casa do missionário Johnston e preparava os papéis para continuar meus estudos nos Estados Unidos, recebi um telefonema da parte da pastora Choi. Irmão Cho, você pode dirigir o culto desta noite em minha igreja? Começa às 19 horas. É algum culto especial? Bem, poderíamos chamá-lo de culto de inauguração do templo. 5 pessoas se comprometeram a vir. Aceitei o convite. Eu estava tão entusiasmado que cheguei à igreja com 1 hora de antecedência. Sentei-me à mesa e comi o melhor banquete como jantar, arroz com cevada. Contávamos os minutos, mas nem sequer uma pessoa chegou até às 20 horas, e chovia. Irmão Cho, perdoe-me, 5 pessoas se comprometeram a estar presentes, mas não se preocupe, Deus vai nos ajudar. Assim começamos nossa igreja, eu, a pastora Choi e seus 3 filhos. Pelo menos coincidíamos no número, os 5. Cantamos ao Senhor com todas as nossas forças, e ainda que tivessem 4 pessoas diante de mim, escutando minha mensagem, tínhamos a certeza de que, de onde 2 ou 3 se reunissem em nome do Senhor, ali Jesus está, e eu imaginava multidões que lotavam aquele lugar. Recitei em voz alta Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Se você crê nessa palavra, diga amém. Amém? Consegui apenas ouvir um suave amém. Oremos. Senhor, sabemos que há muita gente nesta comunidade, mas não veio nem sequer uma pessoa nesta noite. Mas pela fé, visualizo 30, 40, 100 pessoas. A tua palavra diz, segundo sua fé, seja feito. Abre a sua boca e eu a encherei. Sem visão, o povo perece. Peço-te, Senhor, que todo Daejodom 30 chegue aos pés de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senti uma enorme força interior que me impulsionava. Meus olhos não percebiam as circunstâncias, mas sim visualizavam por meio da fé. Senti-me cheio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e comecei a pregar com afinco uma mensagem que intitulei Estes sinais acompanharão os que crerem. Jesus Cristo veio desfazer toda a obra do diabo. Jesus curou a mulher que sofria de fluxo de sangue por 18 anos. Levantou Lázaro dentre os mortos, expulsou demônios e curou todo tipo de doenças. Cristo vive e opera em nós. Jesus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Creia em Cristo, receba Cristo. Estes sinais seguirão os que crerem. Corações são transformados, a doença e a pobreza são eliminados e os demônios são lançados fora em nome de Jesus. Eu pregava com toda a minha alma, até que notei que uma senhora idosa espiava da porta principal da igreja.
Oi, irmã, aleluia! Está me esperando? Repentinamente a pastora Choi não hesitou em levantar-se e saiu para recebê-la. Oi, senhora, seja bem-vinda. Depois de uma longa pausa, consegui continuar com a mensagem, mesmo tendo 5 pessoas e uma senhora que não entendia meu sermão. Senti-me entusiasmado ao pregar a palavra de Deus. Logo decidi mudar-me da casa do missionário para a casa da irmã Choi e entrar completamente no ministério. Mas isso significava permanecer de joelhos, orando 10 horas por dia, visto que não nos pediam que os visitássemos em seus lares. Clamávamos a Deus das 4:30 às 7 horas. Tomávamos o café da manhã e orávamos outra vez até o meio-dia. Depois, descansávamos um pouco e orávamos de novo até o anoitecer. Clamávamos tanto que se escutava o barulho das vozes de oração, até onde estava o terminal de ônibus. Aos poucos, comecei a entender que Deus havia me chamado como pastor. Ainda assim, por um tempo em meu coração, continuei com o desejo de seguir os meus estudos e desenvolver meu ministério como teólogo. A primeira vez que me veio à mente a ideia de que Deus me havia chamado para pastorear uma igreja foi quando eu travava uma tremenda batalha contra a enfermidade, quando estava no seminário. Meu sonho era ser teólogo. Tudo o que estava guardado em minha mente era receber o título de doutorado em uma universidade dos Estados Unidos e depois voltar à Coreia e capacitar pastores e líderes como professor de teologia. Isso me motivou a ensinar meu idioma ao missionário Johnston e a preparar tudo para continuar os meus estudos nos Estados Unidos. Era uma quarta-feira, a temperatura havia baixado drasticamente e para alguém como eu que sofria de tuberculose, o clima não era nada favorável. E como se não fosse o bastante, os médicos diagnosticaram que eu estava com pneumonia. A temperatura do corpo mantinha em 40 graus e os médicos chegaram à conclusão de que eu corria risco de perder a vida. Fazia muito frio no dormitório do seminário e eu me encontrava num canto lutando contra a enfermidade todos os dias. Fazia 4 dias que eu não comia nada e meus olhos estavam se fechando. De repente percebi que alguém batia em minha porta. Era a irmã Choi. Você sente muita dor? Comeu alguma coisa? Não pude responder a ela, pois não tinha forças nem para abrir a boca. A irmã Choi, que havia sido enfermeira no passado, deu-me um antitérmico e também me ofereceu um pão de carne. Devorei tudo, mas depois de alguns minutos, vomitei o que havia comido e desmaiei. Era uma convulsão estomacal. Logo percebi que, se não fosse pelo sacrifício da irmã Choi e de alguns colegas do seminário, não me teria recuperado. Isso fez brotar em mim um sentimento profundo de gratidão, tanto que certo dia aproximei-me de Choi e disse: quero que seja minha mãe espiritual. Todas essas experiências me levaram a meditar numa grande variedade de coisas. Por exemplo, descobri que havia deixado de lado o compromisso de entregar minha vida como pastor e ajudar os pobres e necessitados. Também descobri uma motivação impura que havia dentro de mim. Meu sonho estava baseado na sede por fama e reconhecimento, e não em que fosse para a glória de Deus. Tive a certeza de que esse desejo não era agradável a Deus e não hesitei em me arrepender e confessar todos os meus pecados ocultos. Depois dessa experiência, continuei lendo a Bíblia e alguns livros relacionados com teologia, assim como não deixei de orar com todo o fervor de minha alma. Subia todos os dias a um monte
com outros colegas do seminário para receber a plenitude do Espírito Santo. Em outubro de 1957, H. Ehrman, famoso evangelista estadunidense, iniciou uma cruzada evangelística que se estenderia por 24 dias. Ofereci-me para ser intérprete. A guerra havia deixado grandes marcas e as pessoas estavam famintas. Procuravam ouvir alguma palavra de esperança. O Espírito Santo começou a agir miraculosamente e senti que eu não era mais o mesmo. Pregava com tanto fervor que logo me disseram que as pessoas me haviam confundido com o evangelista. Meus colegas do seminário vinham todas as noites para participar da cruzada e depois ficavam por toda a noite orando. Certamente eu não queria ser exceção. Mesmo com problema de saúde, uni-me ao grupo de seminaristas na oração e intercessão. Meus colegas aconselhavam que era melhor que me prevenisse contra algum sintoma de enfermidade, que eu descansasse, mas quanto mais me repetiam isso, mais eu me lançava no fogo da oração. Por meio dessa experiência, cheguei à conclusão de que o chamado que Deus me concedera não era o de ser um erudito, mas sim um pastor. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as palavras que são ministradas aqui no canal. Você também precisa ativar o sininho das notificações. Logo você vai ver a palavra todas. Clica nela, porque todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!